Olá pessoal, aqui quem vos fala é o vosso amigo, pastor Eliseu Ramos, e gostaria de trazer uma palavra para os nossos corações nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, com tantas tribulações, tantas dificuldades. E eu tenho certeza que esta é a geração do arrebatamento, onde nós estamos já vivendo os últimos momentos do cumprimento da santa palavra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor pôs em meu coração uma palavra muito forte, muito poderosa, acerca do seu chamado dos seus discípulos, quando da primeira vez que ele chegou a ver os seus discípulos, quando eles ainda não eram nem discípulos, na verdade, eram apenas pescadores, pessoas que tinham suas vidas normais, sem nenhum propósito, digamos assim, além daqueles que eles tinham o compromisso de sustentar as suas famílias, seu emprego, né, sua empresa talvez. Estou falando de Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22. Tem algumas referências, tem aqui no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículo 16 ao 20, e no Lucas, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 17. Onde vamos relatar ali a pesca maravilhosa. E aqui em Mateus, no capítulo 4, versículo 18, na epígrafe diz assim, a vocação dos discípulos. Vocação dos discípulos. Nessa passagem, nós vamos ver em instantes, como Jesus aborda aquelas pessoas que estavam ali nas suas ocupações, estavam vivendo sua vida normal, com seus afazeres normais. E de repente chega Jesus e lhes convida. Vamos ler esses versículos. O versículo 18 ao versículo 22 de Mateus 4. Vamos lá? Diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eu queria agora também irmos para as outras referências, em Marcos, no capítulo 1, no versículo 16 ao versículo 20. Vamos dar uma olhada. São três escritores que relatam esse mesmo episódio. Marcos 1, versículo 16, diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco o seu pai Zebedeu com os empregados,
e seguiram após Jesus. Agora vamos para Lucas, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos lá? Lucas. É uma passagem que me chamou a atenção e é muito bem coerente com os nossos dias de hoje. O que nós podemos comparar com os nossos dias. Aqui no capítulo 5, e no versículo 1 ao versículo 11, vamos lá? Olha como um pouquinho diferente, mas é a mesma cena. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia, ao lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e romperam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Interessante que Mateus e Marcos, eles contam a história muito resumidamente, e quando nós lemos em Lucas, nós vimos ali primeiro uma história qual era a ocupação daqueles homens. Eram todos pescadores, homens iletrados, podemos dizer assim, homens que só tinham uma preocupação única e exclusivamente de trazer sustento para a sua família. De repente, claro que no céu e no coração de Deus já havia esse grande encontro de Jesus com aqueles homens. Voltemos para Mateus no capítulo 4, do versículo 18 em diante, e nós vemos que Jesus havia acabado de ensinar, estava pregando, de acordo com o que Lucas relata, e de repente Jesus se encontra na beira da praia, daquele grande lago, que era considerado quase um mar, e encontrou esses homens pescadores ocupados. De repente, quando Jesus olhou para eles, falou: olha, eu preciso desse barco, você pode me emprestar para eu, porque a multidão está se aglomerando e eu não posso ensinar a todo mundo. Então você pode afastar um pouquinho ele, eu posso subir no seu barco e ir ensinar o povo aqui da praia. De repente, aqueles homens, né, Pedro, porque a conversa foi direcionada a Pedro, e Simão permitiu: pô, não, pode vir aí. E Jesus observou, depois que deu todo o ensinamento, falou do reino dos céus, como ele disse, né, nos versículos anteriores, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de Jesus,
e Jesus ensinava as pessoas. E as multidões se aglomeravam, e nesse ínterim, nesse exato momento, o Senhor Jesus precisou do barco para afastar-se um pouco da multidão. E entre ele e a multidão ficou aquela parte da praia. Então as pessoas ficaram ali na praia para ouvir Jesus. Só que Jesus observou nesse ínterim que esses homens houvera pescado toda noite, e era podemos conjecturar que era aproximadamente aí de manhã, ou quase à tarde, não sei o horário propriamente. De acordo com o diálogo de Lucas no seu diálogo, no seu relato, Lucas conta a história de que eles dizem, nós pescamos a noite toda e não deu nada. Só que Jesus, depois que havia pregado, ensinado o povo, ensinando o reino dos céus, falando sobre o reino dos céus, de repente ele percebe que aqueles homens precisavam do sustento, precisavam levar alguma coisa para casa, e Jesus falou, olha, lança-te a rede ao mar e pesquem. E de repente aqueles homens lançam as suas redes ao mar e pegam uma grande quantidade de peixes, que o barco quase afunda de tanto peixe que eles haviam pescado. Dali por diante, Jesus teve um start, um chamariz, onde chamou a atenção daqueles homens e perceberam que aquele não era um simples homem, era alguém com poderes sobrenaturais. Bom, mas o que eu quero frisar não é propriamente a história em si, mas o legado que essa história traz e o retrato que essa história traz em Mateus, no capítulo 4, sobre a vocação daquelas pessoas. Eles não eram homens doutos, eles não eram homens interessados em religião ou qualquer coisa do tipo. Eles estavam ocupados com as suas redes. E o que me chamou muita atenção foi a palavra rede. A palavra rede, hoje em dia, ela é tão comum nas nossas conversas que a gente nem percebe esse pormenor. Esses homens estavam ocupados, tinham seus afazeres, estavam ligados às suas redes por serem pescadores, eles tinham aquela ferramenta de trabalho e eram obrigados a usá-las, vamos dizer assim, e o único conhecimento geral que eles tinham era justamente a pescaria. Olha que inteligência, que sabedoria o nosso Jesus, ele abordou aqueles homens. Não vou dizer para você que foi por acaso. Sim, Jesus tem os seus propósitos. Eu já ouvi alguns pregadores dizer, e eu até concordo, que Deus chama, sim, pessoas ocupadas. E eles estavam... A primeira coisa, Jesus estava caminhando, segundo o relato de Mateus, no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eles estavam ocupados. Hoje nós estamos tão ocupados com as nossas redes. Estamos ou não estamos? Nós estamos preocupados com as nossas redes sociais, nossas redes de amigos, nossas redes de tantas ocupações, que nós não percebemos o Mestre chegar à beira da praia. Quantas vezes Jesus tem visitado a mim e tem visitado você? Quantas vezes o Senhor Jesus nos aborda com palavras de sabedoria, com palavras de ensinamento, coloca muitas das vezes em teu coração a vontade de ir pregar o evangelho para alguém. E nós estamos tão ocupados com as nossas redes que nós não estamos dando ultimamente ouvidos à palavra do Senhor. Estamos preocupados com a nossa rede chamada Instagram. Nós estamos tão preocupados com a nossa rede chamada YouTube.
Nós estamos tão preocupados com as nossas redes chamadas Facebook, nós estamos tão ocupados com as nossas redes chamadas Snapchat, e tantas redes que nós temos, nós estamos tão ocupados que não estamos percebendo Jesus chegar ao mar da Galileia. Jesus está chegando para nos convidar a sermos pescadores de almas e de homens. E o que me chamou a atenção, eu lendo esse versículo esses dias, e eu falei, Senhor, que palavra poderosa, que interessante, parecia que o Senhor já tinha a noção de que nós, no século 21, estaríamos justamente ocupados com a nossa rede. Nós estamos lavando as nossas redes. Nós estamos enchendo as nossas redes de críticas, as nossas redes de fofocas, de mentiras. Hoje estamos aí com uma palavra famosa chamada fake news. E muitas das vezes nós estamos tão ocupados com estas redes que nós esquecemos da melhor parte de tudo isso. É de pregar o Evangelho, como Jesus disse no capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Aí ele começa a pregar, como diz lá no versículo 17, diz assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Nesses últimos dias, que nós estamos vivendo essa crise terrível do coronavírus, e muitas pessoas estão enclausuradas em suas casas, e não podemos, obviamente, sair. Eu preciso sair porque trabalho à noite e preciso ter essa movimentação de minha casa até meu trabalho. Mas a maioria das pessoas no Brasil e no mundo estão fechadas em casas, em suas casas. E vejo que tem muitas pessoas que estão aproveitando as suas redes para falarem a palavra do Senhor. E observei que o maior está tendo um grande número de pessoas transmitindo ao vivo, ou a live, no Facebook e em diversas redes sociais. Alguns para o bem e outros para o mal, obviamente, mas a maioria que eu vi realmente de pessoas pregando o Evangelho. E observando esse texto, veio a calhar com a nossa era, o nosso século. Pedro estava ocupado com as suas redes. E Tiago e João estavam também ocupados com a sua rede, preocupados com a empresa do seu pai, preocupados com o que haveriam de pescar. Mas Jesus deu prova de que o seu poder, de que a sua palavra é realmente poderosa, digna de toda a aceitação. Aleluia! E olha, irmãos, olha que lindo. No versículo 19 do capítulo 4 de Mateus diz assim, e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O interessante é que o Senhor Jesus me chama e chama você para sermos pescadores de almas, de vidas, de falarmos. Pega esta rede que você tem na sua mão, a sua rede social. Em vez de nós tratarmos mal uns aos outros, ou xingarmos uns aos outros, ou falarmos mal uns dos outros, por que não usar as nossas redes para pescarmos almas para o reino? E daí o Senhor colocou no meu coração esta palavra para dizer para você, e para mim também, porque eu estou falando, mas está falando comigo. E eu tenho certeza que é o Espírito Santo que nos está instruindo para falar estas palavras. Não pense você que eu não uso as minhas redes sociais e muitas das vezes eu estou mais ocupado com as minhas redes do que com a palavra do Senhor. Quantas vezes eu me pego, meu Deus, eu estou gastando mais tempo com isso aqui, eu poderia estar lendo a Bíblia, eu poderia estar fazendo uma outra coisa, mesmo que seja assim, gravando vídeos para pregação ou qualquer outra coisa.
Muitas vezes nós gastamos mais tempo com as nossas redes do que com o Evangelho, do que com proclamar o Evangelho, do que falar do amor de Cristo, do reino de Deus. Irmãos, está na hora de nós começarmos a despertar como igreja. Vamos falar dos milagres, vamos operar milagres em nome de Jesus Cristo, curar os enfermos, expulsar demônios, como diz o Senhor Jesus, dando instrução lá em Marcos capítulo 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A nossa função como cristãos, a nossa função como discípulos e como apóstolos, e como pastores, e como evangelistas, e como obreiros da casa do Senhor, é necessário largarmos as redes naturais e começarmos a pegar as redes espirituais e falarmos do amor de Cristo. Está na hora de nós fazermos como esses discípulos, eles largaram as redes para lá. No livro, no Evangelho segundo Lucas, aqueles homens tiveram uma pesca maravilhosa. Irmãos, Deus está te dando benefício, Deus está te dando saúde, Deus está te dando vida. Deus está me dando vida, saúde, para nós proclamarmos o Evangelho. É chegado o momento de dizermos, é chegado o reino dos céus. É hora de nós aproveitarmos as redes que temos, para começarmos a impactar o mundo com a palavra, a impactar o mundo com o Evangelho, porque o Evangelho salva, liberta, traz vigor. Nós podemos começar o reino dos céus agora, aqui, neste planeta, falando do amor de Cristo, porque breve o Senhor Jesus haverá de arrebatar a sua igreja e precisamos estar atentos e precisamos estar preparados para ouvirmos a trombeta tocar. Eu não estou aqui para alcançar likes, não me interessa se você vai gostar desse vídeo ou não. Mas a minha função neste vídeo é dizer para você, breve o Senhor virá. Os sinais já estão por aí. E essa crise que nos está passando, que nós estamos passando, que nos está afligindo, é para mostrar para a gente que um vírus desse tamanho é capaz de destruir uma grande multidão. Não só de pessoas, mas de paradigmas, de sistemas. Sem contar com aqueles que aproveitam da situação para destruir uns aos outros. É tempo de pensarmos em que nós estamos aplicando as nossas redes. Será que nós estamos lançando as nossas redes para termos mais likes? Para termos mais amigos virtuais? Para ver quanto nós temos de seguidores? Ou estamos aproveitando essas redes para dizer ao mundo, olha, preparem-se, porque breve haverá uma grande notícia neste mundo, neste país, neste universo chamado Terra. Eu falo universo porque a Terra realmente é grande e ela está no universo, faz parte do universo. E de repente nós estamos nos esquecendo do principal. Estou falando para muitas pessoas que pregam o Evangelho, mas muitos estão preocupados com a selfie. Ajuda aqui, leva uma sacola de comida, ou vai alimentar alguém e vai lá tirar selfie. Estamos fazendo a obra. Essa obra não é válida. Agora, se você estiver falando do amor de Deus, evangelizando, dizendo que Jesus é o caminho, verdade e vida, é válido. A Bíblia diz que quando nós dermos alguma esmola com a mão direita ou com a mão esquerda, não sei qual mão você vai estar, mas quando você der alguma coisa, não mostre a sua mão direita. Se você dá com a mão esquerda, não mostre a sua mão direita. Olha aqui, ó. Estou dando sopa, ó. Estou dando comida, ó. O seu galardão já está aqui na terra. Quando fizermos alguma coisa, algum benefício, algum bem para alguém, ó, água em boca, como diz um grande pastor amigo meu. Quando nós tivermos de falar de alguém, ó, água em boca, ele dizia. Aliás, ele diz, né, sempre, que ele ainda está aí, vivo. E quando eu li esses versículos, eu prestei atenção numa coisa. Esses homens, ainda que indoutos, ainda que tinham
aquelas redes como seu sustento. Eles abandonaram aquelas redes e começaram a ouvir Jesus. E passaram a ser discípulos de Jesus. Será que nós, eu e você, falo eu, porque eu também estou incluído disso aqui. Essa palavra está ferindo também a mim, essa palavra está falando comigo. Será que estamos prontos a abandonar as nossas redes, lavá-las e passarmos a pescar almas para o reino? Nós estamos usando para ofender, muitas vezes você usa, eu e você, nós usamos a nossa rede para ofender o nosso irmão, para falar mal dos pastores, para falar mal do vizinho, para falar mal do pai, da mãe, de tudo, do gafanhoto, do periquito, do cachorro, de tudo. As pessoas estão falando mal de tudo, estão distribuindo mentiras, muitas vezes. E se esquecem de que suas redes, estou falando para aqueles que são crentes em Jesus, que servem a Cristo, são cristãos, nós precisamos usar as nossas redes para irmos de encontro às almas que perecem. Não só pessoas de coronavírus estão morrendo, mas pessoas de depressão estão morrendo. Pessoas que estão morrendo de tristeza. Os velhinhos não estão só morrendo de coronavírus, mas estão sofrendo por causa do abandono. As crianças dos orfanatos, os velhinhos dos asilos, os presos nas penitenciárias, porque tem muitas pessoas ali que realmente se arrependeram dos seus erros e estão pagando, mas precisam ouvir a palavra de arrependimento. Porque se eu e você tivermos a chance de nos arrependermos e nos tornarmos servos de Cristo, essas pessoas também têm o direito, pelo menos, de ouvir o Evangelho. Eu não vou dizer que todas as pessoas serão salvas, porque muitos não creem no Evangelho e não estão nem aí para o Evangelho. Mas muitas sementes vão cair em terras férteis e vão aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Pedro foi esperto, com seu irmão, seu irmão André. Eles, depois que Jesus chamou a Simão e a seu irmão André, versículo 20 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Irmãos, é impossível eu e você deixarmos totalmente de nos desapegarmos das nossas redes. Hoje em dia está tão difícil nós nos desapegarmos das nossas redes, lançarmos elas para lá e começarmos a focarmos no Evangelho. Porque está tomando, muitos estão até vivendo das redes. Muitos estão até fazendo negócios através das suas redes sociais. E nós estamos talvez deixando o melhor dessas redes, que é utilizá-las, como Jesus disse: venham, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Será que nós queremos tirar proveito das pessoas? Porque é isso que nós temos visto ultimamente. Muita gente que se diz cristãos estão tirando proveitos umas das outras. A gente sim tem que prosperar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter uma vida social, claro. Mas nós não temos nos esforçado para pregarmos o Evangelho, para pregarmos o reino. Eu estou incluso nisso. Eu não estou apontando o dedo para você, estou apontando para mim também. Eu estou tão ocupado com as minhas redes, com os meus propósitos, com os meus projetos, que eu estou esquecendo de pescar almas para o reino dos céus. E esta foi uma das palavras que o Senhor colocou em meu coração para trazer para você e para mim. Vamos repensar essa ferramenta tão poderosa, as nossas redes. Vamos lançar as redes para como aqueles homens pescaram muitos peixes. E você, meu irmão e minha irmã, você, homem e mulher de Deus,
crianças, adolescentes, pessoas que são servos do Senhor, vamos usar as nossas redes para pescarmos almas para o reino dos céus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração nesse dia, para mim e para você. Vamos lavar as nossas redes, colocá-las, endireitá-las, vamos dizer assim, e aproveitar esta ferramenta para começarmos a expandir o Evangelho. E esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, para o teu coração, para o meu coração e para o coração de muitas pessoas que poderão ouvir essa palavra. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu irmão, com seu amigo. Não estou aqui pedindo para você deixar o seu like, porque eu não sei se você vai gostar, mas para que essa mensagem chegue a mais pessoas e que, se tiverem outras pessoas que estiverem pregando com esse mesmo afã, distribuam palavras boas, palavras de conforto, palavras de salvação. Continue trabalhando para o Senhor. Você, irmão, você, irmã, que está trabalhando tão arduamente, tão poderosamente, você que está fazendo as obras sociais, não está nas redes sociais, não está tirando foto nenhuma. Às vezes você está no oculto ali, ó, trabalhando para o Senhor. Ninguém conhece você. Ninguém sabe quem é você, muitas vezes. E o Senhor tem se agradado de você. O Senhor tem olhado para você de uma forma tão carinhosa que você está percebendo que o Senhor está suprindo grandes necessidades que você tinha. E você já não tem mais, porque você entendeu que não precisa estar mostrando para ninguém aquilo que você está fazendo. Use as suas redes para pescar homens para o reino, porque é chegado o reino dos céus. Que o Senhor multiplique as bênçãos sobre a tua vida. Que o Senhor nos dê, a mim e a você, sabedoria para usarmos as redes, para lançarmos ao mar deste mundo e alcançarmos almas para o reino dos céus. Porque a proporção que o inimigo vem lutando, destruindo, matando, nós podemos vir com a nossa arma espiritual, chamada fé, chamada evangelho, e convencendo o maior número de pessoas para conhecer a Jesus Cristo, o nosso Mestre. Que Papai do Céu, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce Espírito Santo esteja em vossas vidas hoje e sempre. Amém, amém e amém. Vamos evangelizar o mundo.